Saúde na Constituição Federal de 1988, Parte 1. Fundamentos. Trechos. Saúde como direito social fundamental na Constituição. Título 2. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 2. Dos direitos sociais. Artigo 6º, caput. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional número 90, de 2015. Saúde como integrante da Seguridade Social, de acordo com a Constituição Federal. Título 8. Da Ordem Social. Capítulo 2. Da Seguridade Social. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 194, caput. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Direito à saúde, no artigo 196. Título 8, da Ordem Social. Capítulo 2, da Seguridade Social. Seção 2, da Saúde. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Relevância pública das ações e serviços de saúde e sua regulamentação, fiscalização, controle e execução. Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Diretrizes do Sistema Único de Saúde na Constituição Federal. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Observação. Vide a DPF 672. 1. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. 2. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 3. Participação da comunidade. Financiamento do SUS. Artigo 198 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Parágrafo único renumerado para o parágrafo 1º pela Emenda Constitucional número 29 de 2000. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, incluído pela Emenda Constitucional número 29 de 2000. 1. No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Redação dada pela Emenda Constitucional número 86 de 2015. 2. No caso dos Estados e do Distrito Federal,
o produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 155 e 156-A e dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1, a linha A e inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Redação dada pela Emenda Constitucional número 132, de 2023. No caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 156 e 156-A e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1, a linha B e parágrafo 3º. Redação dada pela Emenda Constitucional número 132, de 2023. Parágrafo 3º. Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá, incluído pela Emenda Constitucional número 29 de 2000, parágrafo 3º do artigo 128, regulamentado pela Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012. 1. Os percentuais de que tratam os incisos 2 e 3 do parágrafo 2º, redação dada pela Emenda Constitucional número 86, de 2015. 2. Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde, destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e dos Estados destinados aos seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais, incluído pela Emenda Constitucional número 29 de 2000. 3. As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, incluído pela Emenda Constitucional número 29 de 2000. 4. Revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 86 de 2015. Agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Artigo 198. Parágrafo 4º. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação, incluído pela Emenda Constitucional número 51, de 2006. Parágrafo 5º. Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. Redação dada pela Emenda Constitucional número 63 de 2010. Parágrafo 5º do artigo 198, regulamentado pela Lei número 11.350, de 5 de outubro de 2006. Parágrafo 6º. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 41 e no parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício, incluído pela Emenda Constitucional número 51 de 2006. Parágrafo 7º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias, fica sob responsabilidade da União e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais, incluído pela Emenda Constitucional número 120 de 2022. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva,
incluído pela Emenda Constitucional número 120, de 2022. Parágrafo 9º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos, repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 120, de 2022. Parágrafo 10º. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade, incluído pela Emenda Constitucional número 120, de 2022. Parágrafo 11º. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins de limite de despesa com pessoal, incluído pela Emenda Constitucional número 120, de 2022. Piso salarial da enfermagem. Artigo 198. Parágrafo 12. Lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, incluído pela Emenda Constitucional número 124, de 2022. Parágrafo 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o parágrafo 12 deste artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras, quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional, incluído pela Emenda Constitucional número 124, de 2022. Parágrafo 14. Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o parágrafo 12 deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 127 de 2022. Parágrafo 15. Os recursos federais destinados aos pagamentos de assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e as entidades filantrópicas, bem como os prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o parágrafo 12 deste artigo, serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva, incluído pela Emenda Constitucional número 127, de 2022. Artigo 199. Participação da iniciativa privada e de empresas ou capitais estrangeiros. Transplantes e transfusão de sangue. Artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Parágrafo 2º. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Parágrafo 3º. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos
e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Artigo 200. Competências do Sistema Único de Saúde. Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. 4. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 5. Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 85, de 2015. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 8. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho.